Olá pessoal, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. Vamos prosseguir aqui ainda, infelizmente, falando da guerra Israel-Palestina e mais uns negocinhos aqui que eu tenho para comentar. Ah, Israel bombardeou Gaza próximo à fronteira com o Egito, exatamente o lugar onde o governo brasileiro, através do Itamaraty, já havia negociado com os diplomatas do Egito e do Hamas e de Israel para que os brasileiros que estão em Gaza pudessem ser resgatados. Obviamente, ao bombardear esta área, Israel também impediu a chegada de um caminhão com mantimentos, alimentos, basicamente, para Gaza, e também impede que palestinos possam, se o Egito permitir, fugir por ali. Ou seja, uma tragédia total. O governo brasileiro colocou os brasileiros, que são 26, mas parece que dois desistiram, são uns 20 e poucos, colocou-os numa escola que já foi bombardeada por Israel antes. E avisou Israel, a diplomacia brasileira avisou Israel dizendo o seguinte: olha só, nós colocamos lá 22, 23, sei lá, brasileiros na escola que estão aguardando melhorar as condições ali, onde foi tudo bombardeado, para tentar escapar de lá. Esperamos muito em Deus que Israel não bombardeie a escola e mate esses brasileiros que lá estão. Não tiveram a mesma sorte, não só todos os palestinos que estão morrendo, mas também 11 funcionários da ONU, 30 estudantes da ONU que também trabalham lá como estágio, né, essas organizações que a ONU, enfim, coordena e etc. E 3 jornalistas palestinos que foram mortos por causa dos bombardeios de Israel. Isso porque Israel diz que só está matando os líderes e os membros do Hamas. Eu acho, só acho, não sou especialista em nada disso, nem em política internacional, nem em relações internacionais, nem em diplomacia, mas acho que isto não é um bom negócio para Israel. Porque o mundo, por exemplo, hoje, o presidente da Turquia já reclamou e disse que Israel não pode fazer o que está fazendo. Fora vários outros. Mas, assim, a Turquia, até o momento, vinha se mantendo sem falar nada e falou hoje. A ONU tem protestado veementemente, inclusive sobre isso daqui. O Conselho de Segurança da ONU se reúne sexta-feira, mais uma vez sob comando do Brasil, que é o presidente do comando do Conselho de Segurança da ONU neste momento. Eu acho que Israel está na área diplomática, vamos dizer assim, cometendo um erro grosseiro além dos erros já cometidos. Vamos ver o que vai acontecer, mas, enfim. O avião que ontem, essa madrugada, chegou ao Brasil com 211 brasileiros. Hoje está chegando mais um, chega às 4 horas da manhã, mais um avião. Esse primeiro trouxe pastores e fiéis da Igreja da Lagoinha em Belo Horizonte. Essa igreja evangélica é a igreja que é frequentada pelo Nicolas Ferreira. Não sei se por conta do Nicolas, ou por conta do pastor, ou por conta de todos, o pastor dessa igreja, lá na época da eleição, dizia que Lula deveria morrer afogado,
Pois bem, vieram, são em torno de 100, contando todos, vieram no primeiro voo de resgate organizado pelo governo brasileiro por meio de aviões da FAB. O curioso é que quando chegaram aqui, pelo menos a gente ouviu 3 pessoas, elas agradecendo a Jesus, agradecendo ao pastor. Uma delas teve a coragem de agradecer ao prefeito de Sorocaba, que obviamente não teve nenhuma interferência nesse processo, nem junto à FAB, nem nada. Agradeceram a imprensa, agradeceram, tem mais um agradecimento bizarro, que eu estou esquecendo agora. Enfim, eu não estou aqui querendo, obviamente, bobagem isso, que ela dissesse assim, agradeço ao presidente Lula, mas minimamente dizer, agradeço ao governo brasileiro por ter me tirado do sufoco que eu estava lá, deveriam ter feito. Mas eles são organizados e treinados para isso. Olha, não podem dizer que agradecem ao governo brasileiro. E aí agradece a qualquer um. Qualquer um, assim. A menina deu na cabeça dela, foi entrevistada pela Band News. Deu na cabeça, estou agradecendo aqui ao prefeito de Sorocaba, porque estava tudo devagar e o prefeito de Sorocaba entrou no circuito e resolveu tudo. Meu Deus do céu. Ela sabia até o nome do prefeito. Não é sem método. Tem método. Ela sabia o nome do prefeito. Tu imagina se a pessoa que está lá... e eles estavam lá, esse grupo não mora lá. Eles estavam lá, meio passeio, meio aquela coisa, né? De batismo no Rio Jordão, de visitar o Santo Sepulcro, de visitar não sei o quê, enfim. Mas estavam no sufoco. E saíram do sufoco por conta do governo brasileiro. Só que aí, óbvio, não podem dizer isso, porque recebem orientação provavelmente do próprio pastor. E aí a menina mandou essa, prefeito de Sorocaba, imaginem vocês. O principal jornal de Israel escreveu ontem, aspas, Israel enfraqueceu a autoridade palestina e fortaleceu o Hamas, achando que teria paz. O que se viu foi o Hamas fortalecido, executando o maior atentado terrorista da história de Israel. Benjamin Netanyahu, eu nunca sei como é que fala o nome dele, Netanyahu, acho que é isso, tem que ser demitido já. Outro jornal disse, aspas, Israel fez acordos com países árabes, fez acordo com a Arábia Saudita, fez acordo com a Síria, enfim, acho que Egito, enfim, Emirados Árabes Unidos, e achando que seria suficiente. Esqueceu dos palestinos que estão sitiados em Gaza. Sem falsa modéstia, vocês ouviram eu falar isto tudo ontem. Não é porque eu seja o suprassumo, é porque eu ouvi isso lá na palestra da PUC, que, aliás, vou aproveitar e antecipar aqui, o professor Michel German, que eu citei ontem aqui, ele conseguiu superar o ataque virtual que estava sofrendo. Só para vocês terem ideia, o Deltan Dallagnol, um outro deputado, que eu nunca consigo lembrar o nome dele, faço questão de não lembrar, do PL, bolsonarista, obviamente, postaram contra ele, dizendo que... E é engraçado, porque eles postam contra ele, mas na verdade eles atacam todos os professores. Dizem que os professores de universidade são os bostas, os merdas, que são só uns doutrinadores. E na verdade eles defendem, na prática, defendem assim, o fim dos professores e o fim das universidades. Para quê? Para que universidade? Para que estudar, né? Mas o Michel conseguiu superar o ataque virtual. Eu tenho acompanhado isso pelas redes. Claro que eu não tenho acesso a todas as redes, mas aqui eu estou mais frequente. O ataque a ele estava muito grande e praticamente cessou.
E ele, ao contrário, participou de 3 ou 4 podcasts, participou de uma entrevista com o UOL, inclusive com o Josias de Souza, que, enfim, eu não gosto dele como jornalista, mas não tem como negar, um jornalista, sei lá, de 40 anos de experiência, respeitado, apesar de eu não gostar, mas ele é respeitado. E eu li que a Miriam Leitão vai entrevistá-lo. Acho que é amanhã, porque não, é amanhã, não é hoje, quarta-feira, às 11 ou 11h30 da noite. A Miriam Leitão vai entrevistá-lo, ou seja, ele conseguiu uma projeção, não sei quais são os conhecimentos que ele tem, qual é o respeito que ele tem como intelectual, professor, acadêmico, junto a esse povo todo, mas enfim. O dia também deu espaço para ele. E é muito importante isso, porque foi exatamente, por exemplo, eu falei tudo isso aqui que os jornais israelenses falaram ontem, eu não sabia, aliás, eu não consigo nem ter acesso a esses jornais, até tenho, mas está tudo escrito em hebraico ou em inglês que eu não domino. E eu aprendi isso tudo lá. E se confirmou aqui com os jornais dizendo a mesma coisa. É importante isso, a gente não pode negar conhecimento. E você pode não gostar, pode não concordar e pode nem ser tão conhecimento assim. Às vezes também te conto umas coisas, eu te digo umas coisas que não são exatamente o que acontece, mas aí cabe a você buscar outras fontes de informação, fazer um balanço e definir para seu conhecimento o que é mais importante, ou o que é importante, ou o que é verdadeiro. Lula fez um apelo público à ONU e à comunidade internacional, cobrando que elas, ONU e comunidade internacional, pressionem o Hamas a libertar as crianças e as mulheres feitas reféns e cobrar que Israel faça um cessar-fogo para que as crianças e mulheres palestinas que vivem em Gaza possam sair de Gaza. Eu avalio que é muito importante o que o Lula fez, foi uma atitude exemplar que nenhum presidente ainda fez. O Biden ontem, fez um discurso defendendo Israel sob todos os aspectos e sem fazer nenhuma ressalva, e fez um discurso e mandou aviões, armas, porta-aviões, barcos militares, navios militares, e não, só para variar um pouco, não fez nenhum apelo à paz. E o Lula, mais uma vez, faz um apelo à paz. O secretário, foi super bem recebida essa nota do Lula. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou a iniciativa de Lula e prometeu trabalhar para que isso que o Lula propõe aconteça. Eu acho muito difícil que o Hamas liberte os reféns nesse momento e que Israel faça tal trégua. Mas o Lula está certíssimo em se manifestar e pressionar a comunidade internacional e a ONU a tomarem atitudes, porque assim, é muito fácil, a ONU contesta e tal, mas tem que ter pressão, e tem como fazer pressão política sobre os dois lados. Mudando completamente de assunto, só mais um detalhe ainda sobre essa questão de guerra. Ontem eu vi na Globo News, se não me engano, a entrevista de um soldado israelense que estava lá preparado para invadir Gaza a qualquer momento. E o jornalista pergunta: e aí, como é que você está? Como é que você está preocupado e tal? E o cara não buscou esconder. Ele está apavorado. Ele diz que ele e os outros colegas dele, soldados, também estão apavorados. Ele disse que eles têm muito medo, que
que entrar em Gaza é muito perigoso para eles, soldados israelenses, porque, a grosso modo, gente, eu acho que eu já falei isso aqui, não lembro. A grosso modo, é como se fosse, em alguns setores de Gaza, é como se fossem as favelas brasileiras. São, assim, becos, construções irregulares, sem grandes planejamentos urbanísticos, né? Enfim. E é muito difícil o ataque por terra, né? por infantaria. Por isso, por essas características. É muito fácil fazer tocaia, não sei se essa é a melhor palavra, fazer cercos, fazer situações que tornem um invasor, apesar do seu poderio militar, presa fácil para quem estiver lá naquele momento. Então, assim, eles estão apavorados. E aí foi curioso, porque no finalzinho, ele vendo, assim, ele literalmente estava apavorado. Eu vi a cara dele e a expressão dele. E no finalzinho ele diz assim, não, mas honrando os 5.000 anos de história de Israel, de guerreiros valentes e tal, não sei o que lá, a gente vai entrar lá sem medo algum. E aí ele passou 15 minutos dizendo que tinha medo e fez uma frase no final dizendo que não tinha medo. E aí a Globo News botou como tarja, assim, soldado israelense diz que não tem medo de entrar em Gaza. Ele disse exatamente o contrário, mas tudo bem. E hoje, eu estava no carro, escutei na Band News uma soldado, uma mulher, também dizendo que ela estava com muito medo e que as colegas dela, soldados também, brasileira, estavam com muito medo de entrar em Gaza. Então, assim, além de tudo que a gente vem falando, o governo israelense pode estar levando também milhares de seus soldados a situação muito complicada e, em alguns casos, ou em muitos casos, dependendo de como se desenrole tudo, a morte, levando centenas, milhares, dependendo, à morte. Mudando de assunto, a Polícia Federal apreendeu 47 fuzis. Teria sido numa favela, né? Tá tendo operação da Polícia Civil na favela da Maré, na Penha e na Cidade de Deus. A Polícia Civil só vai nesses lugares. A Polícia Federal deste governo vai nas mansões da Barra. Numa mansão da Barra foram encontrados 47 fuzis que estavam destinados à Rocinha, aos traficantes da Rocinha. 3 pessoas foram presas e, a partir das investigações, eles foram a Minas Gerais, a Belo Horizonte, e lá descobriram uma fábrica. E, claro, enfim, interditaram, apreenderam também, uma fábrica de montagem desses fuzis. Então, isto é investigação, policiamento, de inteligência, sem disparar um tiro, e ainda é muito pouco, eu sei disso, 47 fuzis não é nada perante o que deve estar por aí. Mas é este tipo de atitude da polícia que se espera, porque assim é sufocando. E aí o Flávio Dino tem divulgado diversos balanços, eu não tenho eles aqui, de quanto de dinheiro já foi apreendido, bloqueado, quanto de prejuízo econômico, de sufocamento do tráfico já foi feito pelo governo federal. E isso é muito mais importante do que ficar entrando a esmo nas favelas, matando muitas vezes mais inocentes do que bandidos. Outra e última notícia: o ex-militar chileno Pedro Pablo Barrientos foi preso na Flórida, nos Estados Unidos. Ele é acusado de torturar e assassinar
o cantor Victor Hara, que eu já também mencionei aqui há uns vídeos atrás, que foi morto há 50 anos, bem no iniciozinho, foi no primeiro ou no segundo dia do golpe desfechado por Pinochet e da sua ditadura. Eu não canso de elogiar como países como Uruguai, Chile e Argentina, apesar do tempo decorrido, 50 anos, eles continuam, sempre que podem, pegando, julgando, prendendo torturadores, assassinos das suas respectivas ditaduras militares. Coisa que no Brasil nunca foi feito. E que temos que estar de olhos abertos, porque o que aconteceu em 8 de janeiro teve, já está mais do que comprovado, participação ativa de muitos militares da reserva e inclusive da ativa, e há uma tentativa clara dos militares, da oposição, de membros não, mas participantes do governo que são ali do Centrão, de mais uma vez passarem pano na cabeça desses bandidos, salafrários, torturadores e assassinos. O Brasil tem que fazer o que esses outros países fazem e que, com ótimo resultado, não só na prisão, mas também vamos dizer assim, na manutenção, não é nem na manutenção, mas esses países hoje, apesar de todas as crises, inclusive econômicas e políticas que vivem, não vivem a instabilidade política e da sua democracia como viveu e vive ainda o Brasil. O Brasil precisa dar ter um ponto de inflexão nisso, e só vai acontecer isso quando a gente realmente punir os culpados, estejam eles onde estiverem, inclusive e muito principalmente no meio militar. Tchau.